Eu queria agradecer a presença, um bom dia a todos e todas que estão presentes. Em nome do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em nome de todos os gestores do Laboratório de Inovação Financeira, eu queria agradecer a presença de todos em mais um evento que nós estamos promovendo junto à CVM na World Investor Week. É uma semana de eventos, onde o Lab promove uma série de debates extremamente relevantes, no sentido de trazer um desenvolvimento, uma sustentabilidade junto ao mercado financeiro no Brasil. Eu queria abrir esse evento destacando um pouco o papel do Lab na promoção da diversidade junto ao mercado financeiro brasileiro. O Lab vem trabalhando nisso muito fortemente no subgrupo no GT Impacto, no subgrupo de diversidade, e a gente tem entregas muito relevantes que aconteceram nesses últimos meses e nesse último ciclo que se passou. Posso destacar a contribuição técnica na consulta pública da CVM, que buscou a revisão da norma 480, onde a gente buscou, nas contribuições, destacar e evidenciar os padrões internacionais de transparência e diversidade, transparência em diversidade, junto a outros reguladores no mundo inteiro e também altos reguladores. Isso buscando reforçar qual que é o papel efetivo do regulador na promoção dessa temática junto ao mercado financeiro, especificamente no mercado de capitais. A gente também trabalhou junto ao regulador do sistema financeiro, no Banco Central, na consulta pública do edital de audiência número 85, onde a gente buscou sugerir a inclusão de temas de diversidade na gestão de risco das instituições financeiras. A gente pode evidenciar exemplos muito práticos e concretos de casos que a gente teve aqui no Brasil recentemente, como o caso da Rio Tinto ou do Carrefour aqui no Brasil, que tiveram impactos financeiros diretos na valorização dessas companhias. Bom, no Brasil também a gente busca fazer disseminação de conhecimento, com apresentações dos membros do Lab que estão desenvolvendo um trabalho incansável, tentando trazer um nivelamento de conhecimento junto ao mercado nessa temática. E não menos importante, a gente tem ações em andamento, o que a gente está intitulado de Justiça Algorítmica. O grupo vem debatendo meios de escalar os produtos inclusivos, além de educação financeira, a criação de produtos inclusivos, que pudessem efetivamente promover a diversidade no mercado financeiro. Bom, eu não vou entrar muito nas questões técnicas, porque eu acho que esse papel a gente tem representantes brilhantes no painel que vai acontecer a seguir. Mas eu queria especialmente agradecer a presença da Luana Zemela, da minha colega do BID, a Judith Morrison, o nosso coordenador técnico, que sem ele, que junto com a Raquel fazem a liderança do GT de Impacto, do Felipe Vignoli, e, por fim, apresentar a nossa moderadora, a Lucy. Lucy, eu vou pedir uma licença poética e não vou tentar pronunciar seu sobrenome, tá? Porque senão eu vou me enrolar. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Lucy, agradeço a presença de todos e desejo a todos nós um excelente evento e um debate muito rico. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Não precisa falar meu sobrenome, acho que todo mundo já conhece. Ninguém se atreve muito, mas eu quero aproveitar esse primeiro minutinho aqui para fazer um agradecimento formal ao BID, à CVM, à BDE, ao GIZ, por trazer realmente, por fomentar esse debate tão amplo que a gente tem aqui no Brasil sobre inovação financeira por meio do Lab. Eu acho que a gente tem vários grupos de trabalho, aliás, quero chamar a atenção da audiência que está nos acompanhando hoje para as várias discussões que estão sendo feitas há 3 anos, praticamente 4 anos, e eu acho que o grupo de diversidade, que é esse que a gente participa, foi o último que chegou, mas
obviamente não menos importante, e graças a esses debates que vocês nos ajudaram a promover de maneira consolidada, institucional, com tantas empresas, né, com tantas instituições, mais de 200 participantes, acho que a gente tem conseguido ver frutos concretos, né, dessa inovação financeira e dos avanços acontecendo no mercado de capitais e no mercado financeiro como um todo no Brasil. Então, agradecer sinceramente, como brasileira, né, como participante do mercado, a oportunidade que vocês nos dão, patrocinando e nos ajudando a coordenar todo esse trabalho. Bom, muito bom dia a todos, agora formalmente para toda a nossa audiência, é um prazer ter vocês aqui com a gente e obviamente eu estou vendo vários nomes conhecidos, gente que eu sei que está de verdade acompanhando a discussão da diversidade no Brasil e sobretudo, de alguma maneira, apoiando a que isso passe de ser uma discussão e sejam elementos concretos. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação muito curta, alguns slides que eu preparei, para dar um pouco do contexto do que a gente tem feito aqui no Lab, com esse grupo de diversidade aqui do mercado de capitais. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, um prazer aqui participar. Pela segunda vez, nós estamos na World Investor Week. Uma curiosidade, nossa primeira atividade quando o grupo foi lançado no ano passado, foi participar da World Investor Week, então é um prazer a gente estar aqui de novo e vendo, né, que a CVM, a IOSCO, de maneira geral, a nível global, e o próprio Lab, vem na diversidade um elemento de educação financeira. A gente sabe da importância de constantemente trazer estudos, trazer o debate e, finalmente, consolidar essa discussão como parte dessa educação de mercado que a gente faz. O nosso grupo de trabalho, como eu disse para vocês, foi fundado há um ano, justamente na World Investor Week do ano passado. São aqui praticamente mais de 20 instituições, aqui está a lista de todas elas participando do lado esquerdo desse slide. Eu tenho a honra de coordenar em nome da WCD Brasil, né, de liderar, né, na verdade, esse trabalho, sob a coordenação do Felipe e da própria Raquel, que nos acompanham e são o apoio assim, diário que a gente tem em nome do Lab para organizar toda essa discussão. O Daniel já comentou para vocês o tanto de avanço que a gente teve nesse ano, então aqui estão nesse quadro, né, destacado aqui em verde, tá, o quanto do debate a gente conseguiu materializar, né, com as contribuições para instrução, para uma revisão de instrução da CVM, que foi a 480, para a discussão que está se tornando efetivamente uma normativa do Banco Central com relação a discussões ASG. E aqui a gente fez, principalmente nesse último semestre, um debate amplo com relação a novos produtos, a score de crédito, a produtos para mulheres e populações de baixa renda, trazendo experiências internacionais para enriquecer esse debate. E hoje os nossos palestrantes que estão aqui, os nossos painelistas, vão trazer um pouco desse olhar e dessas experiências todas para a gente discutir aqui. Não é só discussão, né? A materialização das instruções da CVM, que vem provavelmente mais para o fim do ano, e dessa discussão do Banco Central, foi só o começo. A gente vê concretamente as empresas, e aqui eu vou focar um pouco nas empresas de capital aberto, trazendo elementos concretos, né? Materializando efetivamente a inovação ou a presença da diversidade. Olhando só para a diversidade em conselho, e esses são os dados que saíram recentemente no Valor Econômico e nos periódicos aqui brasileiros, e são dados que vêm da Women Corporate Directors, hoje 14% mais de 14% das vagas de conselho são ocupadas por mulheres. Esse é um crescimento impressionante, porque a gente realmente teve uma evolução importante no último ano, até o ano passado era praticamente 10%, esse ano a gente teve um crescimento importante, 65% dos conselhos apresentam pelo menos uma mulher no seu conselho, e a gente já tem estatísticas para mostrar que praticamente 5% dos conselhos aqui no Brasil, de empresas de capital aberto, são ocupadas por mulheres.
Nós tivemos na WCD um pedido recorde de acesso à lista de mulheres qualificadas para atuarem em conselhos de administração. Claro que eu estou falando de mulheres, esse é só um pedacinho, né? Falar de mulheres ou de diversidade de gênero com mulheres é apenas um pedaço do extenso trabalho que a gente faz com diversidade aqui. Eu estou citando aqui para vocês os setores que mais têm pedido e mais pediram acesso e colocaram mulheres nos seus conselhos de administração. Aqui tem destaque para a tecnologia, obviamente, como sempre, bens de consumo e varejo é um setor que sempre traz mais mulheres, e a gente vê esses como setores efetivamente de empresas com mais mulheres no conselho, e a gente tem visto um crescimento impressionante, né, como os números aqui mostram, de mulheres, de conselhos com mais de uma mulher, de conselhos com mulheres presidentes, e também a gente já consegue ver CEOs mulheres. Eu estou na indústria de seguros, e aqui eu estou fazendo só uma observação que me chamou muita atenção, os números que a gente tem na indústria de seguros. A gente tem 10% dos CEOs na indústria de seguros aqui no Brasil sendo ocupadas, sendo mulheres, e 13%, mais de 13% dos conselhos de administração, das vagas em conselho de administração, também são mulheres na indústria de seguros aqui no Brasil. Então, eu diria que bens de consumo, tecnologia, a indústria financeira, energia, a gente sabe que sempre puxam as mulheres em conselho, mas eu estou muito orgulhosa, né, de pertencer a uma indústria, que agora é a indústria de seguros, e que também está participando ativamente, trazendo essa discussão de maneira concreta e, assim, importante. A diversidade tem por objetivo trazer essa diferença de visões, de experiências, de contribuições efetivamente para a administração e para a gestão das empresas, com o objetivo de que elas sejam perenes e sustentáveis no longo prazo. Então, esse é só uma entrada para a gente começar a fazer essa discussão hoje, porque tem muito avanço, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que, mais do que continuar falando que a pandemia abriu os olhos do mundo para isso, eu acho que a gente já está num processo que não é mais só a pandemia. Eu acho que é um assunto, é um tema que não tem mais volta atrás, né? Não tem como voltar para o passado, e cada vez mais a gente tem percebido mulheres, negras, diversos de maneira geral, inclusive de experiências, hoje sendo parte dos conselhos de administração. Eu vou aqui deixar de compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão me vendo, assim, direito na tela já? Então, tá bom. E eu vou começar a chamar meus partners aqui nessa discussão. Então, vou começar com a Judith Morrison, que representa o BID nessa discussão. E a Judith tem acompanhado o BID, como vocês sabem, é auspiciador e patrocinador, apoiador de tudo que a gente faz no Lab, e a Judith, com a expertise dela, foi uma pessoa fundamental para a gente consolidar algumas discussões. Então, Judith, começando por você, como você avalia que as informações relacionadas à abertura, né, das informações que a gente tem trazido, alguns dos dados que eu acabei de comentar, têm sido fundamentadas e trazidas aqui no contexto nacional, né? A gente está vendo um foco na alta liderança, como eu trouxe alguns dados, quais são as observações que você, como especialista em diversidade no BID, está vendo aqui no Brasil? Excelente, muito obrigada, Lucy. Realmente eu fico bastante animada de estar aqui com esse painel. Quero cumprimentar a Luana, também a Felipe e todos que estão aqui conversando e entrando nesse assunto, talvez pela primeira vez. Realmente, Lucy, quando você começou falando dos avanços no Brasil, acho que são bastante significativos. Ou seja, eu lembro, em 2018, o BID realizou uma pesquisa com o Instituto Ethos, e realmente, naquela época, a representatividade das mulheres foi mais ou menos 2018. A representatividade das mulheres na posição de CEO era bastante baixa. Inclusive, quando você está falando de mulheres negras, por exemplo, nesse espaço, foi muito menos de 1%, que basicamente eram 2 mulheres negras em todo o ambiente das 500 maiores empresas do país. Então, queria reconhecer
esse diálogo que tem avançado muito dentro do país. Eu estou 100% de acordo que esse diálogo não é produto da pandemia. Começou antes da pandemia e está pegando mais força, porque a gente sabe que essa questão de desigualdades durante a época de recuperação vai ser fundamental de entender exatamente o que está acontecendo dentro das empresas e quais são as possibilidades. Então, quando estamos falando da situação do Brasil, sabemos que muitas das empresas realmente fazem bem no nível de entrada, primeiro emprego, quando as pessoas estão entrando nas empresas. Mas a parte mais difícil é quando estamos olhando liderança, gerentes para cima. E a situação do Brasil não é muito diferente do que outros países. Você também pensando um pouco em alguns desses estudos históricos e fazendo a reflexão com os Estados Unidos, onde McKinsey relatou que 14% das pessoas que entram nas empresas dos Estados Unidos, as maiores, que são ali, digamos, dentro dos mercados capitais públicos, ou seja, publicly traded companies, essas empresas têm uma representatividade de 15% no nível de todos os funcionários, mas quando a gente está falando de gerentes, de conselheiros, cai para entre 4% e 5%. O Brasil é muito parecido nesse sentido, ou seja, então isso é alguma coisa que tem acontecendo por um tempo, tem várias medidas, inclusive, para olhar essa situação e melhorar essa situação. Então, como? A gente poderia entrar, talvez, um pouco mais para frente em falar de métodos internacionais, de programas que poderiam ser reflexionados dentro da experiência brasileira. Eu acho que também tem muita vantagem dentro das próprias empresas de dar uma reflexão sobre o que significa a ausência dessas pessoas em posições de liderança em termos de risco. Ou seja, se você não tem uma representatividade em termos de lucro, talvez você está perdendo partes do mercado, e também em termos de qualidade de toma de decisões. Então, e a contribuição das empresas para a sociedade. Então, eu acho que as empresas brasileiras são bastante avançadas. Eu acho que faz parte também das expectativas dos próprios consumidores. Eu lembro uma discussão faz tempo sobre o nível de consciência do consumo no Brasil, que realmente os consumidores têm uma preferência para as empresas que fazem esse tipo de contribuição dentro da sociedade. Então, o impacto no mercado cada vez é mais claro, que esses são valores que são importantes e os instrumentos poderiam ser tanto voluntários, ou seja, porque as empresas têm esse interesse e eles estão fazendo algumas contribuições bastante interessantes. Então, Lucy, obrigada por ter abrido esse espaço com as informações muito positivas, muito otimistas, porque eu também comparto essa visão com você. Excelente, eu também, Judite, muito bom te ouvir, reiterando também essas visões. Eu vou chamar aqui o nosso coordenador, porque o trabalho foi incansável, né, Felipe? A gente fez muita coisa nesse ano, quero aqui formalmente te agradecer o apoio, assim, incansável, e tem muita coisa ainda sendo feita, até o fim do ano a gente tem muita novidade para trazer, mas eu queria aproveitar e te trazer um pouco para o debate aqui. Como você está vendo esse sistema nacional inclusivo, né? Esse desenvolvimento inclusivo, especialmente assim, com esse olhar para mercado financeiro, que é um pouco do foco do nosso trabalho. Você tem alguns exemplos? Queria te ouvir um pouco, né, com base em todo esse ano de expertise assim, desenvolvido e com tanto trabalho, quais são as tuas visões do que o mercado financeiro e o sistema nacional tem trazido de inclusão realmente, de diversidade aqui? Olá, Lucy, tudo bem? Só como até uma lembrança, eu acho que você ainda está compartilhando a tela, se a gente puder tirar, eu acho que vai navegar melhor entre a visão das pessoas aqui. Nossa, mas enfim, não percebi. Não, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Bom, primeiro eu queria agradecer o desempenho, né, de todos os membros, né, de todo mundo que tem trabalhado com a gente no Lab. Eu acho que a gente tem avançado bastante, inclusive aqui citar o papel relevante também da Raquel Sampaio, que está aqui com a gente no painel, que apesar de não estar, né, entre os painelistas conversando com a gente, a contribuição dela é também bastante significativa. E passando para a sua pergunta, né, sobre o desenvolvimento que a gente tem visto,
foi algo que a gente se debruçou muito, né, e teve muitos aprendizados nos últimos, digamos assim, 9 meses, ou quase um ano de trabalho. E no Lab a gente tem 2 eixos, né, de transparência de produtos. Então, isso quando a gente está falando do desenvolvimento inclusivo, a gente está falando muito das necessidades de maior quantidade de produtos no ecossistema. No entanto, a gente ainda precisa de uma base, que é a maior quantidade de dados, a gente vai falar um pouco com isso, né? Você já tocou no assunto, a Judite já falou um pouco, mas o que a gente vê hoje são algumas iniciativas, né, de alguns bancos de desenvolvimento, às vezes mesmo algumas agências de fomento. Então, a gente tem exemplos de programas, como, por exemplo, do BDMG, focado para empreendedoras, o de Fomento Paraná, que tem programas de crédito, né, com taxas diferenciadas para as mulheres. E o que está acontecendo muito no mercado que a gente tem observado é uma proliferação também de fintechs que estão atendendo a públicos específicos, né, para públicos nichados, mulheres, negros e povos minorizados. E aí um dos membros também que está bastante ativo com a gente é o Sérgio Al, da Conta Black, que tem uma história incrível também de inclusão financeira focado no público negro, e é muito baseado, que a gente também vê em outras iniciativas, muito baseado ainda no relacionamento, né, com os clientes, no conhecimento, né, de cada um dos CPFs que está por trás daquela requisição de crédito, e conseguindo fazer maior inclusão financeira para esse tipo de público. Um outro exemplo também que é incrível do Dona de Mim, que é também operado junto com o Banco Pérola, que também atende a diversos segmentos, né, de pessoas minorizadas, e tem atendido também um público bastante relevante nesse sentido. Igualmente, a Conta Black ela é muito focada ainda no relacionamento. Aí eu vou trazer um pouco aqui das instituições financeiras tradicionais, e que a gente não vê isso ainda muito nas instituições financeiras tradicionais. Fazendo um pouco também a defesa delas, né, porque elas não querem. Então, esse gap de mercado está sendo ocupado pelas fintechs. Muitas vezes eles fazem parcerias com as instituições financeiras tradicionais, mas até por questões regulatórias tem uma margem de exposição a risco onde elas não podem avançar muito. Então, isso impede algumas parcerias que às vezes demoram em anos sendo construídas, mas não conseguem chegar na ponta com programas às vezes mais audaciosos, digamos assim. Então, a gente vê que o ecossistema está se desenvolvendo, né? A gente tem vários exemplos que a gente consegue aqui citar alguns deles. A maior parte desses que eu citei ou são membros ou foram convidados, né, pelo Lab para a gente debater os grandes aprendizados. Eu posso citar também de bancos multilaterais, o próprio BID, né, tem um fundo de investimento em diversidade, tem um Impact Share. Só que a gente vê que ainda é muito insuficiente, a gente precisa avançar mais, e para avançar mais a gente tem que ter maior conhecimento do ecossistema, então ainda falta o acesso aos dados, a gente tem maior conhecimento para que a gente consiga ter mais produtos. Não só isso, como a gente precisa avançar também nos debates regulatórios, que a gente pode falar um pouco mais adiante. Né? Assim como eu citei das instituições financeiras tradicionais que não conseguem avançar até a ponta, né, e fazer programas mais arrojados por questões de exposições ao risco, questões estatutárias que impedem isso tem que entrar também no debate, né, para a gente ver como que vai ser o desenvolvimento. Né? O que a gente termina aqui da minha fala, colocando que eu vejo com muitos bons olhos, é que, dependente, né, dessas questões, está se abrindo, né, lacunas ou espaços no mercado que estão começando a ser supridas pelas fintechs. E quando a gente tem uma proliferação de novas ferramentas, como o Open Banking, né, que você troca as informações entre instituições financeiras, por exemplo, a gente vê com uma perspectiva muito positiva de cada vez mais iniciativas nesse sentido surgindo e que pode atender também a esses públicos em que a gente está falando aqui, mais diversos. Excelente, Felipe. Você traz muito dessa inovação, das fintechs, da indústria realmente financeira liderando esses temas. Acho que a Judite falou para a gente também de todos os avanços que a gente vê no Brasil, mas eu vou chamar a Luana aqui, que é nossa especialista, praticamente nossa correspondente internacional aí lá no front, realmente, mas assim, verdadeiramente trazendo um pouco do que está acontecendo no mundo e com um olhar muito voltado para a regulação, autorregulação. Então, Luana, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que você está vendo, assim, do papel e dos aprendizados, né, do contexto internacional com relação à contribuição do ponto de vista regulatório e autorregulatório, né, abertura de dados,
inclusão, né? Como a gente está vendo na discussão aqui do Felipe, como é que você está vendo essa contribuição acontecer desde a tua mirada, do teu olhar? Bom, primeiro, saudações a todos, painelistas e o pessoal que está assistindo. Eu acho que nesse ano a gente teve muitos aprendizados, né? Se eu posso tanto limitar em termos mais gerais, né? O que a gente aprendeu em termos de como trazer a diversidade para o centro da discussão de ESG, né? Que eu acho que é a primeira coisa, assim, que realmente, de maneira geral, acho que é muito importante para o mercado financeiro, né? É importante fazer, assim como foi feito com o tema ESG, a ESG, fazer um business case forte, né? Para a questão da diversidade, né? Hoje, os temas ESG já somam aí quase 40 trilhões de dólares globalmente, mas a gente não tem nem ideia de como que está o tema voltado para a diversidade, né? E a diversidade ficou um pouco perdida, né, nas letrinhas do ESG. Isso foi uma coisa que a gente realmente aprendeu no Lab, né? Algumas pessoas colocam no S, algumas pessoas colocam no G, né? Mas a gente sabe que a evidência empírica mundial demonstra que a diversidade nos conselhos e nos portfólios, né, de investimento aumentam os resultados financeiros e não financeiros, né? E então a gente precisa promover a diversidade, pensando que a gente tem que promover seja no nível da empresa, seja no nível do portfólio, né? Porque melhora também os resultados sociais, econômicos e ambientais, né? Então tudo isso parte como um pilar importante do nosso aprendizado, né? Criar esse business case, promover uma cultura que coloca a diversidade no centro, né? Esse eu acho que é a base de tudo, né? E aí, quando a gente olha para os temas de regulação, no nível de regulação, a gente tem visto que, de maneira geral, é o ativismo do investidor que tem influenciado ou motivado de maneira mais efetiva até agora, né, as mudanças que a gente tem visto no mercado financeiro, né, o movimento Black Lives Matter, a pressão dos produtos ESG, as controvérsias que afetam os preços das ações das empresas, por exemplo, tudo isso essencialmente foi o que tem movido os gestores de investimento a olhar para os relatórios não financeiros, digamos, das empresas, né? Mas, obviamente, o regulador é vital, porque é como se fosse o guardinha de trânsito nas ruas caóticas do mercado financeiro. A gente precisa daquele guardinha de trânsito, né? E a pergunta que a gente faz, sem diminuir o papel do regulador, pelo contrário, é trazer o papel do regulador à tona, qual o impacto que o regulador poderia ter no aspecto de diversidade no mercado financeiro, né? A gente precisa primeiro reconhecer que o regulador pode ter impactos, deve ter impactos positivos, mas também pode ter impactos negativos. E eu quero trazer alguns exemplos aqui, né? E a gente, nós como Lab, o que a gente fez? A primeira coisa foi entender muito bem a questão do business case, por que a gente quer mais diversidade no mercado financeiro, né? Para conseguir criar uma cultura no mercado financeiro, né? E, por outro lado, em saber o que está acontecendo a nível mundial, que a gente precisa ter ciência e que a gente precisa fazer e que a gente precisa evitar, né? Então, um tema que é extremamente positivo que os reguladores poderiam fazer, a primeira coisa é a padronização de regulamentações, como o Felipe falou, do score de crédito. Quais são as formas alternativas que a gente pode analisar credit worthiness, né? Ou seja, se o cliente, o risco do cliente, né? A gente sabe que as garantias excluem a população negra, excluem as mulheres, né? As garantias físicas. Então, a gente precisa buscar formas alternativas. E o papel do regulador é regular sobre esses aspectos, é regular sobre os bonds, né? Green bonds, gender bonds, diversity bonds, né? É regular sobre qual o papel dos fundos de pensão no financiamento de tudo isso. Como é que a gente harmoniza os dados dos conselhos, né? Como é que a gente coleta
Como é que a gente faz como é que a gente fortalece esses dados administrativos? E, de maneira mais indireta, os reguladores também podem impulsionar um aumento dos investimentos em FIPs de diversidade, por exemplo, né, através das leis de incentivos, etc. Então, tem muita coisa que o regulador pode promover, mas é preciso ter cuidado. E eu vou trazer um exemplo, que é até um exemplo que o LAB levantou, né, e que reconheceu. A gente tem alguns palavreados, por exemplo, em regulamentação, que a gente até revisou como LAB, né? A gente revisou uma regulação que inicialmente deixava a entender que ações afirmativas poderiam ser discriminação direta, por exemplo, porque não dizia, não é possível discriminar de maneira alguma. E esse palavreado já foi usado na justiça como formas de, digamos, desacreditar e não implementar ações afirmativas. Então, a nossa revisão de nós, expertos, né, pessoas do LAB que estão focadas nisso, que estão estudando essas questões e essas leis, né, a gente colocou comentários de que as ações afirmativas voltadas especificamente para eliminar disparidades estruturais históricas, né, de gênero, de raça, elas atendem a necessidades específicas de certos grupos e não pode ser constituído como discriminação. Ter isso na lei, ter isso na regulamentação é extremamente importante e crucial. E isso tem sido o papel do LAB. Se não tiver isso, uma regulamentação pode, na verdade, desfazer muitos avanços de que foram feitos. Então, eu acho que a coisa muito positiva é que a CVM usa muito o LAB como um braço técnico importante. E eu acho que esse é um exemplo, na verdade, até para o mundo, né? Que nós não somos um comitê que está à margem e ali, né? E que não podendo ter voz. Nós temos muita voz e nós estamos utilizando todos os nossos conhecimentos e experiências para fortalecer as leis do nosso país, né? Então, eu acho que isso que é o mais essencial, e ter um regulador aberto a um grupo como o LAB é extremamente importante. Desculpa se eu O assunto é longo, não adianta, a gente pode ficar horas aqui discutindo e, de fato, acho que tem muitas evidências do que estão acontecendo lá fora e do que podem ser trazidas para o Brasil, coisas que já estão acontecendo no Brasil. Então, acho que não tem que pedir desculpa de nada, eu acho que o debate é amplo e quem está aqui quer escutar mesmo, quer saber o que a gente está fazendo. Vou voltar para a Judite, até porque eu cometi, pelo que eu percebi, a indelicadeza de deixar ela sem visão, né? Porque eu estava com o slide anterior na tela enquanto ela falava. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Judite. Como você está vendo o desenvolvimento do mercado de produtos inclusivos? A gente falou aqui de informações, de dados, até de palavras, né? A Luana trouxe aqui a questão, enfim, do wording, de como a gente pode fazer as coisas. Como é que você está vendo, do teu ponto de vista, esse desenvolvimento inclusivo, né? De produtos inclusivos? Tem alguma experiência que o BID possa trazer para a nossa discussão? Acho que sim, definitivamente. Ou seja, Luana estava falando um pouco sobre esses ricos debates sobre modelos, e eu queria ressaltar alguns desses modelos. Eu acho que é importante entender o que está acontecendo no nível internacional, que é justamente o que a gente fez e realizou durante esse processo. A gente sabe que na SDAC, nos Estados Unidos, tem um processo normativa de 5605, que basicamente é uma forma de pedir 2 conselheiros, pessoas minorizadas, LGBTQ+, o próprio conselheiro, digamos, dessas empresas, que são publicly traded, de novo, nos Estados Unidos. Tem Reino Unido, que está trabalhando com questões de pay gap de gênero especificamente. Tem Austrália, que está falando de diferenças e diversidade dentro dos conselhos também. Tem Canadá, que está olhando aspectos de gênero e também de diversidade. Chile
é um modelo interessante, porque também está dentro da nossa região, está olhando diferenças salariais em termos de gênero, idade, nacionalidade, idade também. E, obviamente, temos uma rica conversa sobre o que está acontecendo no Brasil, tanto no nível voluntário, mas também possibilidades para normativa, para regulamento desses mercados capitais. Eu acho que quando a gente está falando de produtos, a gente está falando de produtos que estão contabilizando, estão sistematizando aspectos de diversidade, idade, gênero, deficiência física, pessoas minorizadas, culturas, geografias. E a coisa muito interessante para nós é de ver como isso poderia ter um impacto nessa noção de crédito, ou seja, como esse risco de crédito, esse ranking de crédito está sendo envolvido. Mas eu acho que também com essa diversidade seria muito interessante de pensar num padrão, talvez até voluntário, para alguns setores, alguns países, para que a gente pode falar cada vez mais da harmonização. Ou seja, obviamente, diversidade vai ser o elemento mais difícil, porque diversidade varia dependendo do país, especificamente diversidade racial e étnico. Ou seja, o que a gente está falando muito do Brasil é raça. É raça porque justamente pelo tamanho da população. Talvez em outros países seria um pouco mais de etnicidade, um pouco mais sobre a questão indígena, talvez sobre grupos home, talvez mais sobre imigrantes. Ou seja, a gente tem várias formas de cortar isso e de olhar as interseccionalidades. Então, mas é importante, porque quando a gente está falando de interseccionalidades, a gente também não quer deixar grupos atrás, ou seja, você pode ter interseccionalidades dentro de interseccionalidades. Eu também quero falar que somente de ter essa normativa e de falar desses números, porque realmente, ao final do dia, 2 membros de um conselheiro é muito pouco. E queria fazer referência a essa experiência de Banco de Irlanda, que é um exemplo interessante, porque basicamente estamos falando de chegar a ter 20% de participação feminina dentro do banco, que naquela época era 9 homens, 3 mulheres. Mas eu acho que a gente pode pensar muito mais além dessas quotas dentro de conselheiros. Ou seja, a gente poderia pensar em metas muito mais ambiciosas, porque a gente sabe que também essas metas não são suficientes para o mundo de trabalho e para também o papel que esses grupos estão ocupando. Então, para mim, eu acho que quando a gente está falando de produtos, é uma questão também de qualidade, quais são os incentivos? Ou seja, foi passado, acho que em 1943, o OIT 111, que é uma declaração em contra da discriminação. Então, a gente tem que pensar em aplicações também dessas normativas e essas regras e essas formas de ver, porque qual é o incentivo mesmo para conseguir algumas dessas informações. Ainda eu acho que não está completamente claro, talvez no nível dos conselheiros, sim, mas no nível das empresas, talvez ainda não está muito claro e não existe esses incentivos. Então, eu acho que é um espaço muito fértil para avançar e para pensar. Eu queria fazer referência a algumas informações que realmente o próprio grupo realizou, inclusive umas consultas públicas, uma disseminação de informações de conhecimento, que foi parte desse processo Colab. Eu acho que os produtos que têm sido desenvolvidos são bastante relevantes para o Brasil. Eu acho que eles têm aplicabilidade para o ambiente mais internacional. Eu acho que também, quando estamos falando da aplicação, temos que falar de incentivos, mas também da qualidade da informação. E sempre estamos falando de autoidentificação, que é muito importante quando a gente está falando de aspectos de diversidade. Então, essa qualidade das informações, esse reconhecimento das interseccionalidades e também essa possibilidade de harmonizar vai melhorar todo o mercado capital, ou seja, a gente no BID sempre estamos falando da América Latina, mas eu acho que é uma questão que poderia ser muito relevante no nível internacional e mundial, e também é uma forma de garantizar uma participação mais igualitária dentro da sociedade. Então, eu vejo o Brasil muito na vanguarda, eu acho que essas conversas mais recentes são uma boa reflexão disso. Eu sei que pessoal eu estou aqui em Washington, eu sei que muitas pessoas dentro dos Estados Unidos estão olhando o Brasil como modelo. Então, eu acho que é um momento de realmente colocar isso mais na agenda
e de tentar de fazer cada vez mais iniciativas e realmente de ressaltar e reconhecer o valor desses produtos que foram criados dentro do processo do Lab. Obrigada, Lucy. Excelente, Judith. Acho que é isso. Acho que a gente está vendo cada vez mais iniciativas assim. Eu vi no chat aqui que alguém lembrou, e de fato a gente está vendo iniciativas. Acho que parte dos frutos que a gente está colhendo são fomentados por iniciativas que a gente vê se consolidando no mercado. A gente tem grupo, a própria WCD coloca esse grupo de treinamento, né, de mentoria para mulheres, para elas se prepararem para estar em conselhos. A gente criou no ano passado o grupo Conselheira 101, que é para trazer as mulheres negras, né, para essa discussão, e a gente já está vendo mulheres e lideranças negras de maneira muito importante na administração das empresas, né, como executivas, mas também em conselhos. Então, acho que tem bastante coisa acontecendo, e eu queria talvez pedir para o Felipe um pouco trazer essa discussão que a gente vê no sentido de posturas proativas, né? O que a gente está vendo no mercado nacional, Felipe, e que promovem, de alguma maneira, que essa diversidade venha cada vez mais crescendo e não seja realmente, e sejam iniciativas aliadas, né, e não barreiras, né, para a gente fazer essa diversidade e inclusão. Bom, Lucy, estava na fala da Luana e também da Judith, né, que quando a gente olha, né, a composição dos conselhos, a gente vê que é muito pouco. E aí eu trago isso para a gente pensar na questão estrutural, né? E aí eu trago um exemplo. A Magalu, recentemente, ela fez um programa de trainee, né, que a gente estava até conversando no nosso grupo, que é um caso bastante interessante, né, de uma empresa proativamente fazendo uma formação executiva no público, né, são jovens negros, para ocupar cargos de liderança, né, para você conseguir aumentar essa pirâmide, inclusive nos cargos de conselho, diretoria e presidência. Isso é um dos aspectos. Agora, outros aspectos também que a gente tem que pensar são os problemas estruturais. Nós temos vieses estruturais, nós temos vieses inconscientes. E, dado isso, nós temos que pensar primeiro questão de regulação. Às vezes nós temos aspectos de regulação, como, por exemplo, a existência de determinados tipos de score de crédito, que quem não tem histórico financeiro não conhece, não consegue por si só ser incluído porque não tem histórico de transações financeiras. Então, a gente tem que repensar alguns modelos e repensar algumas estruturas regulatórias. Isso é parte do nosso debate do Lab. Mas dentro desse problema estrutural, né, o que a gente também vê, o que é fundamental, é a inclusão financeira, como eu havia falado, e também a educação financeira. Eu vou colocar aqui um destaque também para a recente iniciativa da CVM, né, com a plataforma de educação financeira nas escolas, e isso abrange, né, tem uma capilaridade muito grande, capilaridade em escolas públicas ou até mesmo privadas, que também consegue iniciar esse processo também de educação financeira, que é fundamental, né, como a gente citou na questão lá das fintechs, que estão muito mais ainda na base do relacionamento, da educação financeira, né, dos seus clientes, né, para conseguir fazer essa concessão de crédito. Então, às vezes, com ticket muito menor do que é o comum de se ver no mercado, com taxas diferenciadas, ou até mesmo, às vezes, sem taxa alguma, que isso também a gente viu alguns exemplos desses, mas a educação financeira ela também é um papel, tem que desempenhar um papel muito, muito importante para conseguir puxar essa inclusão financeira. Outras questões, né, que a gente vê como medidas proativas e que a gente procura ver cada vez no mercado são os métodos de avaliação de risco, né, que não seja basicamente baseada no histórico da pessoa, mas também tem outros tipos de perfil, né, de análise de risco para provocar maior tipo de inclusão das pessoas, né, métodos, né, de avaliação que não consideram o CPF como algo, né, significativo para a concessão de crédito da pessoa, entre outros critérios, né, que a gente não gostaria de ver sendo implementados. Então, a gente precisa, né, dito isso tudo, de escalabilidade para os produtos para as mulheres, negros e povos minorizados.
via algoritmos inclusivos, via uma discussão de regulação, via formação de novos produtos, e aí eu estou falando também da formação de novos índices, o que volta, né, para toda essa importância aí do que a gente está falando de dados e transparências, e também o papel do regulador, né, em estar puxando essa responsabilidade junto ao sistema financeiro e também às empresas. Sim. Excelente. Eu vou aproveitar aqui a Luana, e, bom, a Luana está com a gente desde, né, o início do nosso grupo de trabalho aqui no Lab. Lu, o que você acha, o que você consegue trazer para nós aqui, obviamente, para o público, de aprendizados deste ano de trabalho, né, com relação à diversidade? E se você vê indícios, né, eu acho que o Felipe trouxe muito bem a coisa do racismo estrutural, a coisa da educação financeira, mas você vê indícios de que as coisas estão começando a mudar ou ainda a gente tem esse racismo estrutural, esses vieses tão impregnados que a luta ainda é longa? Eu sou positiva, mas eu acho que a luta ainda tem algum percurso a seguir. A gente, acho que uma das lições no Lab foi de que a gente reconhece o papel do racismo estrutural, né, que é algo bem único do Lab, né? Eu acho que a gente saber e abertamente dizer, olha, para a gente promover diversidade e inclusão, nós precisamos atacar o racismo estrutural, né, no mercado financeiro. E o racismo estrutural, para aqueles talvez que estejam aqui não saibam muito bem como que se manifesta, o racismo estrutural, primeiro, de maneira bem básica, se manifesta através da propagação de certos mitos, né? E o primeiro mito é a questão da ausência de pipeline, né? Não temos negros qualificados. Esse é o primeiro mito, né? Eu chamo de ausência da pipeline. E algumas vezes pode ser, mas assumir automaticamente que esse é o problema, esse é aí onde que a gente encontra o racismo, porque hoje nós sabemos que nas universidades públicas temos mais mulheres negras se formando do que homens brancos, né? O número de mulheres negras é maior do que os de homens brancos. Então, a gente sabe que a gente não pode assumir. Então, a gente promove uma cultura onde a gente não está atacando o racismo e está tornando ele sistêmico quando a gente não ataca esses mitos. O segundo mito é de que nossos processos são meritocráticos, né? De entrada, de promoção, mas o que a gente sabe é que os nossos processos são pouco transparentes, né? Então, e esses processos sem transparência legitimam um mercado desigual, um mercado de trabalho desigual, né? Que beneficia certas populações. Então, e o terceiro mito é o mito que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é o mito da democracia racial, que basicamente nos diz de que a igualdade é uma questão de tempo. Ela virá, tenha paciência. E a gente sabe que não é assim, porque as disparidades de renda continuam iguais, como de 10 anos atrás, e piorando, né? Ao passo que a população negra enfrenta uma crise, são os primeiros a serem demitidos, são os primeiros a ter estarem em subemprego, né? Estarem em trabalhos de maior vulnerabilidade. Então, o racismo estrutural, a gente tem que colocar ele no centro das discussões de diversidade, porque ele afeta o mercado de trabalho diretamente e afeta a provisão dos serviços financeiros, como o Felipe mencionou, né? Então, combater o racismo estrutural no mercado financeiro implica assumir que as instituições financeiras discriminam, direta ou indiretamente. Elas vão ter que aceitar. Por quê? Porque, seja pela natureza predatória de alguns produtos financeiros, né? Com relação a como ele é vendido para as classes mais baixas, seja porque exclui tanto mulheres quanto negros que não têm garantias. Mas, como o Felipe falou, tem um papel da regulação. Nem sempre a instituição financeira, tem muito que a instituição financeira pode fazer,
mas tem muito que a instituição pode fazer autorregulando-se, né? Coletando seus próprios dados, fazendo mais data analytics, né? Mesmo sem a regulação. Então, a gente precisa entender que não são as populações diversas que precisam provar que estão sendo discriminadas. São as instituições financeiras que precisam provar que não estão discriminando através de melhores dados, né? E elas têm que se autorregular. Então, isso requer transparência, e é isso que é o nosso foco aqui hoje, é de transparência, nivelamento cultural de todos os atores, são estabelecimento de estándares mínimos, né, de políticas de governança, a propagação das ações afirmativas, né? Então, é pensar em diversidade menos como filantropia e mais como produtos financeiros mais adequados. Então, esse é digamos, uma grande lição para nós. Em todas as nossas discussões a gente reconhece isso, né? E a gente reconhece, e eu falo do racismo estrutural, a raça e cor é um dos tipos de diversidade, mas é um dos tipos mais negligenciados, apesar do tamanho das nossas populações, né? Então, nesse sentido, o Lab está aí influenciando as grandes pesquisas, né? Esperamos que aí proximamente vão poder anunciar algo, uma grande pesquisa sobre investidores, onde eles já estão agora coletando dado raça-cor no mercado financeiro. Então, eu acho que tem muito ainda para avançar, Lucy. Eu estou positiva, que a gente está caminhando, está no caminho certo, mas a gente vai ter que regaçar as mangas e começar a trabalhar muito mais, porque tem muito mais por ser feito, né? Sim, acho que você tem razão. O lado bom disso tudo é que é todo mundo otimista aqui no painel e todo mundo com desejo de trabalhar, mas efetivamente, como você está falando, tem muita coisa para ser feita. Acho que a gente já vê, eu quero aqui, né? Eu estou há 25 anos no mercado financeiro e quero reconhecer aqui que, como vocês falaram, o debate está instalado. Eu acho que o próprio fato da gente já falar sobre isso é um assunto, é um avanço. A gente tem os reguladores, né, até em referência a um comentário que foi feito aqui no chat, a gente já tem os reguladores preocupados, né, perguntando para o Lab, perguntando para as instituições de mercado como eu posso ajudar, né, como eu posso fazer sem impor, mas promovendo esses avanços, né, mais do que o debate que já está dado, os avanços, e a gente vê realmente a instrução de transparência, por exemplo, se trouxer uma abertura, como é o caso do Chile, que a Judith falou, ou de outros países, de mostrar os gaps entre homens, mulheres, brancos, negros, enfim, até questões de faixa etária, porque a gente também tem os grupos, né, muito jovens ou muito velhos que hoje estão de repente alienados, né, já fora do mercado de alguma maneira dentro dessa discussão. Acho que a gente já está vendo esses avanços acontecendo, CVM aqui no Brasil aberta para essa discussão, fazendo a revisão da instrução sobre transparência anual das informações das empresas, a gente já está vendo o Banco Central fazendo essa discussão, a gente já está vendo a Ambima trazer essa discussão também para os bancos de investimento e os próprios gestores de fundo, né, nessa discussão que vai além de como a gestora está organizada, mas realmente de produtos, como vocês trouxeram aqui. E, finalmente, acho que tem um elemento muito importante que a gente não está comentando aqui, porque não necessariamente é o foco, mas essa coisa dos Green Bonds e Social Bonds e Sustainable Bonds que você comentou, Luana, e a Judith também trouxe, a gente já está vendo, assim, indústrias de bens de consumo aqui fazendo a emissão desse tipo de bônus, mas mercado financeiro, né? Indústrias do setor financeiro de expressão relevantes, determinando metas de diversidade associadas ao pagamento dos juros desses bonds para 2025, para 2027. Então, acho que a gente não pode minimizar o que foi feito. Realmente são muitos anos, né, que a gente não falou disso e por isso é que tem tanto trabalho. E quanto mais a gente demora, mais tem coisa para fazer. Mas eu quero aqui reconhecer
né, otimista como vocês todos aqui, os trabalhos que estão sendo já fomentados e desenvolvidos, e reitero, assim, o Lab trouxe essa discussão de maneira muito pujante e muito concreta aqui para o mercado. Quero convidar os que não estão no nosso grupo e quiserem participar para nos avisarem. Eu acho que a gente ainda tem espaço, quanto mais diversidade, mais opiniões, a gente vai conseguir trazer mais ainda de maneira consolidada essa discussão. Espero daqui a um ano voltar para a World Investor Week com avanços importantes. Eu sei que cada um de vocês, de alguma maneira, já está contribuindo para essa discussão, por isso trazer aqui essas experiências, como o Felipe citou várias, que foram discutidas no nosso grupo de trabalho, Dona de Mim, o All Black, as contas diferentes. Eu acho que tudo isso nos ajuda, a gente está vendo score de crédito e novos produtos, tem um foco agora do que a gente quer fazer, muito voltado para produtos para essas populações. Então, já finalizando aqui o painel, agradecendo a participação da Judite, do Felipe, da Luana, de todos vocês que estão aqui conosco, agradecendo o apoio de quem esteve conosco durante todo esse ano no Lab, aí na condição assim, um pouco de líder do grupo, eu me sinto honrada de estar do lado de vocês e aprendendo cada dia com todos vocês nessa discussão, e fico realmente grata à oportunidade de que o Lab, né, em nome do BID, da CVM, da BDE e do GIS, nos dão essa oportunidade de fazer de maneira tão profissional essa discussão, e com tantos elementos, tantos estudos, tantas estatísticas e experiências que podem ser realmente fomentadas, essa análise crítica, essa autoanálise, talvez, crítica do que a gente não fez até agora e do que é viável e possível fazer de maneira consistente para a gente mudar o cenário da diversidade no Brasil. Então, vou finalizando por aqui, acho que já deu o nosso horário. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos e convidá-los a participar conosco dessa discussão, seja no Lab, seja influenciando de maneira positiva as organizações em que vocês participam, para que essa discussão seja de fato concreta. A gente tem estudos, dados, papers, podemos contribuir como vocês precisarem, tá bom? Obrigada, Judite, Felipe, Luana, obrigada, Daniel, BID, CVM, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Eu agradeço, Lucy, Tchau, e a todos tchau. vocês. Até mais. Obrigada.